Cara, hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre um negócio que eu tava reparando aqui nos dados. A gente acostumou mal, né? A gente liga a TV hoje, vê o Verstappen ganhar com 20, 30 segundos de vantagem, reclama que tá chato, que ele é um robô que nunca erra. Mas pare pensar um segundo. Nem sempre foi assim. Quem acompanha a Fórmula 1 há mais tempo lembra muito bem que existiu uma época em que ver o Max na pista era sinônimo de caos, era entretenimento garantido, mas era desesperador para quem torcia para ele. E eu fiquei matutando aqui. Em que momento exato a chave virou? Porque não foi um processo gradual de 5 anos. Teve um dia, uma hora e um lugar onde o Mad Max morreu e o tetracampeão nasceu. E analisando friamente a carreira dele, eu cravo com vocês. O dia 26 de maio de 2018, um dia depois do meu aniversário, GP de Mônaco. Se você acha que eu tô exagerando, vem comigo nessa análise porque a gente vai dissecar o que aconteceu na cabeça dele naquele fim de semana e como aquilo criou a máquina que a gente vê hoje. Para contextualizar, o início de 2018 do Max foi um desastre completo. O moleque tava rápido? Tava, mas tava afobado. A Austrália rodou sozinho. Bahrein bateu na classificação e furou o pneu na corrida. China, aquela cacetada no Vettel que jogou uma vitória fora. Baku, a batida com o Ricardo na reta. Aí chega a Mônaco, o palco maior. A Red Bull tinha o melhor carro do fim de semana. O Ricardo estava fazendo o que queria com o carro nos treinos. Era a chance de ouro para a Red Bull fazer a primeira fila. E aí, no terceiro treino livre, faltando minutos para acabar, o Max erra na chicane da piscina. E não foi erro de braço, de o carro escapar. Foi erro de julgamento. Ele entrou quente demais, tocou no guarda-reio interno, quebrou a suspensão e foi direto pro muro. A imagem dele saindo do carro e olhando pro estrago, cara, ali ele sabia. Ele sabia que não ia dar tempo de consertar para a classificação. Ele sabia que ia largar em último numa pista onde não dá para ultrapassar. Mas o golpe final, o que realmente mudou a cabeça dele, não foi a batida. Foi o domingo. Ele teve que assistir o Daniel Ricciardo, com o mesmo carro, fazer a pole e ganhar a corrida. E detalhe, o Ricciardo ganhou com o MGU-K quebrado, sem potência, segurando o Vettel na unha. Aquilo foi uma humilhação esportiva pro Max. Foi a prova definitiva de que velocidade pura, sem cabeça, não ganha nada em Mônaco. O Ricciardo ganhou na inteligência e na gestão. O Max perdeu na afobação. Todo mundo caiu matando. Nick Lauda, Helmut Marko, a imprensa chamando ele de Crash Kid. A pressão estava insuportável. E é engraçado falar disso, de vestir a camisa, de estar no paddock. Aliás, deixa eu fazer um parêntese rápido aqui. Se tu curte essa vibe da Fórmula 1, de ter os produtos oficiais, os bonés, o que os pilotos usam, você precisa conhecer a loja do Auto Fórmula. Eu sempre falo deles aqui porque é onde eu confio para pegar as minhas coisas. As camisetas, bonés, miniaturas, é tudo lá. Eles mandam pro mundo inteiro. E para quem acompanha o canal, usa o cupom MOTOR01 que tem aquele desconto camarada. O link tá na descrição e no comentário fixado. Voltando pro Max em 2018. Depois daquela batida, rolou uma coletiva no Canadá que foi o auge da tensão. Um repórter perguntou: Max, por que tantos acidentes? Ele, com aquela delicadeza holandesa, soltou: se me perguntarem isso de novo, eu dou uma cabeçada em alguém. Na hora, todo mundo pensou: nossa, que moleque arrogante, não aprendeu nada. Mas, olhando hoje, aquilo foi defesa pura. Ele sabia que estava na lona, ele sabia que precisava mudar, mas o orgulho não deixava ele admitir isso publicamente. Só que na pista, amigo, na pista, a resposta veio. A estatística é bizarra. Antes de Mônaco 2018, erro era quase toda a corrida. Depois de Mônaco 2018, nas 15 corridas seguintes, ele meteu 10 pódios e 2 vitórias. Acidentes por culpa dele? Zero. O cara virou a chave do dia pra noite. Ele parou de tentar ganhar o treino livre. Ele parou de tentar ganhar a corrida na primeira curva. Ele entendeu uma parada fundamental. Para terminar em primeiro você tem que terminar. E tem um lance psicológico pesado aí que explica por que essa virada foi tão drástica. Vocês conhecem a história do poço de gasolina, né? Já contei em um vídeo aqui no canal. Quando o Max era criança, no kart, ele perdeu uma corrida importante por um erro besta. O pai dele, o Jos, ficou tão furioso que largou o moleque num poço de gasolina na Itália e foi embora. A mãe teve que ir buscar. Isso é cruel? Pra caramba, não tô defendendo o método, mas isso criou no Max uma relação com o erro que é diferente da nossa. Para ele, o erro é inaceitável, o erro traz consequências brutais. Até 2018, ele lidava com isso tentando compensar o erro sendo mais rápido, mais agressivo. Era um ciclo vicioso. Mônaco quebrou esse ciclo. Ele percebeu que a agressividade cega não ia entregar o campeonato que o pai exigia dele e que ele mesmo queria. Então, o grande Max Verstappen nasceu ali, naquela frustração de ver o Ricciardo no pódio.
Mas calma, a evolução não parou aí. 2019 e 2020 foram anos cruciais. Nessa época, a Mercedes era imbatível. O Max sabia que não ia ser campeão. Então o que ele fez? Ele usou esses 2 anos como laboratório. Ele aprendeu a cuidar de pneu como ninguém. Aprendeu a ler corrida, aprendeu a tirar 110% de um carro que só podia dar 90%. Ele estava afiando o machado para quando a árvore certa aparecesse. E a árvore apareceu em 2021. A batalha contra o Hamilton. E aqui entra uma polêmica que eu vejo muita gente falando errado. Em 2021, o Max voltou a ser o Crash Kid, jogava o carro em cima, era sujo. Discordo, e explico por quê. Em 2018, ele batia por falta de controle, por afobação. Em 2021, ele espalhava o carro para cima do Lewis na curva 4 no Brasil ou na Arábia Saudita. Aquilo era calculado, aquilo era tática. Ele sabia exatamente onde estava o limite da regra, o limite da pista e o limite da paciência do Hamilton. O raciocínio era: ou você tira o pé, ou a gente bate. E se a gente bater, eu tô na frente no campeonato. Então, o problema é seu. Isso é pilotagem agressiva? É. É questionável? Talvez. Mas não é imaturidade. É o oposto. É o controle absoluto da agressividade usada como ferramenta para ganhar o título. É o predador em ação, não mais a criança afobada. Então, sim, Mônaco 2018 foi o ponto de virada onde ele parou de errar. Mas 2021 foi onde ele aprendeu a usar o risco a favor dele. Agora, o que a gente vê hoje, em 2023, 2024 e 2025? Cara, essa versão atual do Max é assustadora, porque agora ele tem a velocidade bruta do garoto, a gestão de risco que aprendeu em 2018 e a malícia de 2021. E somou isso a uma confiança inabalável. O cara pilota fazendo piada no rádio. Ele vê telão durante a corrida para saber a estratégia da Ferrari. Parece que tá jogando no modo easy enquanto todo mundo tá no hard. Ele tem, sei lá, 20% do cérebro ocupado pilotando e 80% gerenciando a prova inteira. Mas, como nem tudo são flores, a gente precisa falar do lado humano da máquina. Porque quando o carro não tá perfeito, tipo em Singapura 2023, ou quando o acerto tá ruim, igual 2025 inteiro, o Max reclamão volta com força total. O rádio ferve, ele xinga a equipe, xinga o carro. Isso quer dizer que ele regrediu? Que ele voltou a ser um moleque? Na real, não. Antigamente, ele ficava puto porque queria ganhar e não conseguia. Hoje, ele fica puto porque a perfeição virou o padrão dele. Qualquer coisa abaixo da perfeição é inaceitável. É a mentalidade do campeão obcecado. Senna tinha isso, Schumacher tinha isso. E essa mentalidade foi forjada naquele erro estúpido na chicane da piscina. Só que tem um detalhe nessa história de evolução que pouca gente comenta e que explica o porquê ele tá tão acima do resto do grid hoje em dia. Não é só talento e não é só cabeça. Tem uma mudança técnica na forma como ele pilota que aconteceu depois de 2018 e que quase ninguém percebeu. Sabe aquela história de que o carro da Red Bull é feito para ele? Que o Pérez, o Albon, o Gasly, todo mundo sofre porque o carro é viciado. Tem um fundo de verdade nisso, mas não é porque a equipe sabota o segundo piloto. É porque o Max desenvolveu uma preferência de pilotagem que é, sinceramente, desumana. A maioria dos pilotos gosta de um carro equilibrado, ou que sai um pouquinho de frente porque é mais seguro. Se você erra, o carro só abre a curva. O Max não. O Max quer uma frente que pareça uma lâmina. Ele vira o volante e o carro tem que apontar instantaneamente. O preço disso é que a traseira do carro fica solta. Muito solta. É como dirigir em cima de gelo com as rodas de trás. Antes de 2018, ele tentava domar esse carro a risco na força bruta, o tempo todo. Era braço, reflexo, correção. Lindo de se ver, mas perigoso. Qualquer vacilo, muro. Depois daquele choque de realidade em Mônaco, ele aprendeu a modular essa agressividade do carro. Ele não parou de gostar do carro solto. Pelo contrário, ele radicalizou isso. Mas ele aprendeu a ser suave com um carro agressivo. Parece contraditório, né? Mas é aí que tá a mágica. Se você pegar as onboards dele de 2022, 2023, 24 e 25, repara nas mãos. É manteiga. O carro tá no limite da aderência, sambando. E ele tá ali, movimentos mínimos, sem brigar com o volante. Isso economiza pneu. Isso economiza motor. E isso destrói o psicológico de qualquer companheiro de equipe. Porque o cara tenta copiar o acerto do Max, entra na curva e roda. O Max entra na mesma curva, mais rápido, e faz parecer que tá indo comprar pão. E essa fusão de técnica refinada com a mentalidade blindada que a gente falou na primeira parte, culminou no momento que, pra mim, é o fechamento perfeito desse ciclo de Mônaco. Se Mônaco 2018 foi o fundo do poço, Mônaco 2023 foi a redenção final. Vocês lembram dessa classificação? O Alonso tinha feito uma volta mágica com a Aston Martin. Parecia imbatível.
O Max vinha perdendo tempo nos 2 primeiros setores. Ele chegou no terceiro setor, justamente na parte da piscina, o mesmo lugar onde ele bateu em 2018, precisando tirar tempo que, fisicamente, não existia. O que ele fez ali não foi pilotagem, foi feitiçaria. Ele tocou o muro, não uma vez, 2 vezes, mas não foi a batida de 2018, de ops, errei. Ele raspou o muro na entrada e na saída da reta principal de propósito. Ele usou o guardrail como apoio para o carro não espalhar e ele conseguir acelerar antes. Pensa na loucura que é isso. O cara usou o muro que quase acabou com a carreira dele na Red Bull 5 anos antes como ferramenta para fazer a pole position. Naquele momento, ele olhou para o fantasma de 2018 e riu na cara dele. Ali, eu tive a certeza. O processo está completo. Não tem mais nada para ele aprender em termos de pilotagem. O software está na versão final. Agora, tem uma pergunta que fica martelando. O que motiva esse cara agora? Ele já tem os títulos, já tem os recordes, já tem dinheiro para 10 gerações. Por que ele continua correndo com essa fome toda? E a resposta está fora da Fórmula 1. Está no simulador. O cara é tão doente por corrida que nas férias ou quando chega em casa depois de um GP, ele vai pro simulador correr 24 horas de Nürburgring com o time dele. Enquanto o Hamilton tá em desfile de moda, o Leclerc tá tocando piano, o Norris tá viajando, o Max tá correndo. Isso mostra que, para ele, pilotar não é trabalho, é a única coisa que existe. E essa obsessão é o que mantém ele no topo. Ele não desliga nunca. Aquele erro de Mônaco em 2018 doeu tanto porque na cabeça dele, ele falhou na única coisa que ele nasceu para fazer. E ele jurou para si mesmo que nunca mais ia sentir aquela sensação de impotência. Então, voltando à teoria lá do início, Mônaco 2018 foi o ponto de virada? Foi, sem dúvida, mas não foi o fim da história. Foi o começo da construção do monstro. Foi o dia em que o talento bruto encontrou a humildade, mesmo que forçada, e começou a trabalhar a inteligência. Hoje, quando a gente vê o Max reclamando no rádio ou sendo duro com a equipe, não confunda isso com um menino mimado. Aquilo ali é um profissional que atingiu um nível de excelência tão absurdo que ele arrasta a equipe inteira junto com ele. A Red Bull não é perfeita. O Max obriga a Red Bull a ser perfeita. É diferente. E se você acha chato ver ele ganhando sempre, bom, aproveita, porque a gente tá vendo a história sendo escrita. Daqui a 20 anos, a gente vai falar do Verstappen igual nossos pais falam do Senna ou do Prost. E a gente vai poder dizer, eu vi a transformação. Eu vi ele bater no muro em Mônaco, ser chamado de louco e depois voltar lá para se tornar o dono da pista. É isso que faz o esporte ser gigante. Não é só sobre carro rápido, é sobre gente caindo, levantando e voltando mais forte. Mas e você? Concorda que foi Mônaco a virada de chave ou acha que teve outro momento? Ou acha que sempre foi assim e o carro que melhorou? Deixa aqui nos comentários, quero ver a opinião de vocês. Vamos debater isso aqui sem clubismo. E não esquece de dar aquela passada na loja da Auto Fórmula para garantir os melhores produtos da Fórmula 1 e usa o cupom Motor01 que tu me ajuda bastante a trazer mais vídeos aqui como esse. E eu e o YouTube estamos te recomendando esse vídeo, então é muito importante que tu assista ele. Eu sou José e esse é o Paddock Motor. Valeu, galera!